Boa noite a todas, sejam bem-vindas a esta live. Hoje nós vamos falar de submissão, tá? Submissão, autoridade e proteção. E o que significa realmente ser submissa? Por quê? O mundo prega, hoje nós olhamos a segmentos, ensinamentos, você assiste um filme, tudo é falando o quê? Que mulher tem que ser dona de si, ninguém pode mandar nela, ela tem que ser independente, que esse negócio de homem mandar, autoritarismo e pai. Então, vai criando na cabeça das mulheres, desde pequenininha, um sentimento de aversão quando a gente tem que se submeter ou se colocar sob a autoridade de, principalmente, homem, marido. Só que isso, gente, é da nossa vida, desde quando nascemos. Sempre vai ter alguém sob a quem nós devemos responder. Nós tivemos o nosso pai, quando a gente vai trabalhar tem o patrão, na escola tem o professor, e quando a gente casa tem o esposo. Tá? Tem o esposo para nós estarmos ali nos submetendo. E hoje eu vou falar aqui com vocês de 5 princípios sobre a submissão. E aí aqui a gente está falando aqui, a submissão, autoridade e proteção, certo? A submissão, ela é a nossa postura diante de uma autoridade sobre nós. E aqui especificamente o que eu estou falando é sobre o esposo, certo? A nossa autoridade, nosso marido, o esposo. E o que acarreta a gente se submeter ao esposo? A proteção. Por muito tempo, realmente, as mulheres foram colocadas de uma forma a serem subjugadas pelo homem e pelo marido, como uma situação quase que de escravidão, tipo, tudo, absolutamente tudo que o marido colocasse, ou falasse, ou fizesse, a gente deveria se submeter, porque senão estaria em pecado. Mas não é bem assim que funciona, tá? O Senhor, Ele colocou esse mandamento para nós, mulheres, esposas. Porém, não é dessa forma, tipo, é meu marido e absolutamente tudo o que ele falar, o que ele fizer, eu tenho que me submeter, porque senão eu vou estar em pecado, eu vou estar em rebeldia contra Deus, eu não posso falar, eu não posso abrir a minha boca, eu não posso responder, eu não posso dizer nada. Por isso que eu estou aqui hoje para falar sobre esse assunto, para tirar essas escamas dos olhos e também essas ideias instaladas, porque o mundo instala a ideia de que a submissão é isso, é quase que uma escravidão, como se eu tivesse. E não é isso, a gente vai entender aqui, como se eu não pudesse ter autonomia, autoridade para eu falar, para eu expor a minha ideia, para eu expor a minha posição diante do meu esposo, e a gente vai entender que não é assim que funciona, certo? Não é, Deus não nos coloca. Quando o Senhor colocou a submissão como um mandamento para nós esposas, não é para subjugar, mas é para proteção. O Senhor quis nos proteger, gente, porque a gente, por nós mesmos, pelo nosso próprio nariz, quando a gente quer se mandar, a gente se ferra. Olha para Eva. A Eva sai de perto do marido, sai de perto da proteção dele, dos cuidados dele, vai lá, se enrosca com a cobra. Então a submissão não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa, ela é uma coisa para nossa proteção. Não é coisa que fala, né, gente? Porque esse negócio do coisa dos coisados, eu tenho a dificuldade do coisa dos coisados e eu falo muitas coisas que são coisadas. Então, vocês estão entendendo aí o que eu estou falando. Então, não é uma coisa ruim, gente. Muda a primeira coisa aí nessa cabecinha de vocês. Submissão é bom. Submissão é bênção de Deus para as nossas vidas. Porque é assim que o Senhor fala na sua palavra, que nós devemos ser submissos aos nossos esposos, ao nosso marido. E que
Ele deve nos amar e cuidar de nós. Tá? E aí agora eu vou falar com vocês dos princípios que nós temos com relação à submissão, tá? O primeiro deles que eu vou falar é o seguinte, que nem eu comecei falando aqui. Nós não precisamos, presta atenção, nós somos submissas à autoridade do nosso esposo, ok? Mandamentos de Deus. Mas a autoridade suprema sobre as nossas vidas não é o nosso esposo, é Deus, em primeiro lugar. E se em algum momento o teu esposo pedir para você fazer alguma coisa que fira o teu relacionamento com Deus, você não é obrigada, tá? Se em algum momento teu marido quiser te levar ao pecado, você não tem que se submeter a isso. A postura do nosso marido conosco não é de domínio. Ele é o nosso cabeça. E como Cristo, ele nos ama e cuida de nós. Não é uma questão de manipulação ou ele fazer conosco tudo o que quiser, o seu bel prazer, de forma até pecaminosa. Isso não. E nós temos, sim, como mulheres de Deus, autoridade para nos posicionar. Quando o nosso esposo está com algum posicionamento, alguma situação, fazendo alguma coisa pecaminosa, gente, não vai querer usar isso para qualquer... Por exemplo, seu esposo querer pedir para você fazer alguma coisa que não é pecado, tá? Mas você que não está com vontade de fazer. E o que custa abrir mão do seu tempo para atender a uma necessidade dele, algo que ele está pedindo para você? Agora, se o teu esposo vem com umas ideias, por exemplo, amor, vai vir um tal fulano aí e eu não quero falar com ele, você disse que eu viajei. Ele pedir para você mentir. Como que você vai fazer um troço desse? Como que você vai responder a isso? Vai mentir. Pecar por causa do teu esposo. Isso é qualquer pessoa. Patrão, amigo, a gente não peca por causa dos outros, gente, nem pelo marido. Vocês entendem isso? Você não tem que cometer pecados, ou romper tua comunhão com Deus para você ficar legalzinha com o teu marido. Não. Só que também outra coisa, quando acontecem situações nesse sentido, nós temos que ter sabedoria. Então eu tenho que ter formas de falar. Vamos supor, se teu esposo é convertido, que crentinho que você é, fazer um negócio desse, tal. Gente, esse tipo de falar é muito chato, é muito ruim e não é respeitoso com o marido. Não é. O que você precisa? Você precisa falar, amor, vamos conversar aqui, olha, eu sei que tá com problema, é chato e tal, mas, meu bem, você precisa enfrentar o problema, você tem que então, falar com entendimento, falar com carinho, com atenção, não de qualquer jeito. Que eu li sobre ninguém vos domine a seu bel prazer, a gente tem que entender assim, eu conheci mulheres que ficam se submetendo a absolutamente tudo que o marido faz, aos pecados do marido, sofrendo, achando que aquilo ela está sendo mais santa diante de Deus, ela está sendo mais espiritual, por estar sendo massacrada pelo marido. Gente, por favor, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas com o Senhor. Você não vai ser mais santa, você não vai ser mais espiritual em ser massacrada. E outra coisa, a mulher que se coloca dessa posição, deixando o marido fazer tudo e pecar, essa mulher em particular que eu estou falando, ela aceitou a amante do marido dentro da casa. E estava cuidando dos filhos que o marido tinha com a amante. Então, gente, isso aí não tem noção, isso aí é totalmente fora da casinha, não existe um negócio desse. A pessoa, tô sofrendo, total. Quando que este homem vai ter
uma condição de cair a ficha na cabeça dele para ele ser mudado e transformado se a mulher aceita absolutamente todas as cagadas que o cara faz. Não existe. Não existe, tem que se posicionar. Tá com medo que perder uma... Gente, pelo amor de Deus, não tem mais nem marido. Então, e eu sei que não é o caso de ninguém aqui, pelo menos que eu tenha conhecimento. Nosso marido, graças a Deus, não chega nesse ponto. Mas quando a gente está percebendo que o nosso marido está indo por um caminho, nós temos discernimento do Espírito também, minhas lindas. Nós temos discernimento do Espírito. O nosso marido é o nosso cabeça, é aquele que nos direciona, mas nós somos a auxiliadora, nós somos aquelas que estão ali do lado para ser força também junto com o nosso esposo. E o sucesso do nosso esposo depende muito da nossa postura do lado dele, depende muito de como você se posiciona do lado do seu esposo. E isso vai determinar o sucesso dele também. Como você se porta quando ele não está bem, quando ele teve alguma derrota. Como você anima o teu marido, ou você derruba mais ainda, destrói cada vez mais. Então, tudo isso é muito importante. A nossa postura como esposa determina o sucesso do marido. Ok? Então, vamos nos adequar. Não somos capachos. Ser submissa não é ser capacho, não é ser tapete, não é aceitar tudo. Raquel, nos dias de luta e nos dias de glória, nós estamos juntos. Nós somos parceiros. Estamos ali para respeitar, para cuidar, para dar atenção, mas juntos como uma parceria e não sendo capacho pisado. Não é isso que o Senhor quer para você e não foi isso que o Senhor determinou para nós quando Ele pediu para que nós sejamos submissas. Não é isso. E até voltando ainda nessa questão do pecado do nosso esposo. É falar, então, mas eu tenho que obedecer tudo porque é meu esposo tal. Não, quando o teu esposo está fazendo alguma situação que é pecaminosa, você não tem que obedecer. Por exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui de situação nesse sentido. Proibir a ir para a igreja. Quando? Porque cultuar, congregar, é um princípio que fala em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixeis de congregar. Então, é um princípio. Só que daí, o marido, vamos supor, o marido não é cristão, certo? E ele não quer que a esposa vá para a igreja. A mulher não vai bater de frente, mas ela vai buscar formas de ela estar sim congregando. Outra coisa, é proibir de falar de Deus para as crianças. Busca momentos porque como, gente, a gente não vai falar de Deus para as crianças, para os nossos filhos, né? Se isso é a base para a formação do nosso dos filhos. Outra coisa que o marido pode pedir, que é pecado, que você não tem que submeter. Participar de imoralidade sexual e pornografia, né? Ai, amor, vamos assistir um filminho aqui comigo e tal. Você não precisa fazer isso. Busca entendimento no Senhor para você tratar com o teu esposo. Ora, fala, amor, que negócio de filme, cara. Eu tô aqui, ó. Olha para mim. É eu que você vai pegar. Vamos parar desse negócio de assistir esses trem aqui e vamos ficar nós dois fazer os negócios. Então, dá seu jeito aí, mas não entra nessa onda aí desses pecados, tá bom? É meu marido falando, não vai não. Proibir, olha outro pecado assim que o marido pode fazer, é proibir a mulher de repreendê-lo. Proibir a mulher de falar com... cala a boca, mulher, fica quieta. Você é mulher, você fica quieta, você não fala nada pra mim. Isso não existe, gente. É claro que a gente tem jeito, ó. Porque em Gálatas 6:1 fala que nós devemos corrigir quando estiver errado. Nós devemos orientar. E quem mais deseja e almeja o sucesso, o crescimento do esposo, se não a esposa? Ninguém lá fora conhece o seu marido como você conhece. Ninguém lá fora vai conhecer as falhas do teu marido como você.
Então, ninguém melhor para olhar, chamar ele e falar: amor, olha, tem isso, isso e isso, a gente precisa melhorar, precisa adequar, porque não está legal. O que você acha? Então, nós temos essa autonomia de sim orientar o esposo, tá? Com sabedoria, gente, sempre e com esse entendimento, sabedoria. Né? Porque também podem usar aquele versículo assim, lá em 1 Pedro 3:1, que a esposa ganha o marido sem falar uma palavra. Isso aqui é para o homem que não é cristão, tá? Para o esposo que já é convertido, para o esposo que já segue ao Senhor, nós temos... Porque o homem que não é cristão, o homem ainda que não se converteu, ele não vai entender das coisas espirituais. Não adianta você chegar... No caso, se alguma, né, tiver aqui com o esposo que não é convertido, chegar para ele e falar: ah, olha, a palavra de Deus fala que você não pode mentir. Ele vai ficar com ódio de você falar alguma coisa e ainda usar a Bíblia e querer. Porque ele não tem entendimento espiritual. Então, esse versículo que a mulher ganha é ganhar o marido quando ele está fora da presença de Deus. Nós que estamos na presença de Deus, nós temos sim a responsabilidade de orientar o nosso marido quando ele estiver indo para algum caminho que não é legal. Nós temos essa responsabilidade. A gente não vai deixar ele indo e fazendo as cagadas do jeito que... Porque a gente está no barco, meu Deus. Entende? Tudo que o nosso marido fizer, as decisões dele, tudo vai cair em cima de nós também. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Combinado? Princípio 2, olha, nós temos que, no caso de mulheres que são casadas com homens que ainda não servem ao Senhor. E aí, eu devo ser submissa ou não? Deve. Tem que ser submissa. A questão dessa proteção da autoridade do esposo, ela não tem a ver se o seu marido é bom ou se o seu marido é ruim, se o seu marido é convertido ou se o seu marido não é. Ela tem a ver com princípio de autoridade. É a mesma coisa de patrão. Você só vai obedecer patrão que for crente? Patrão que for convertido? Não. É teu patrão, você está ali, você tem que obedecer. É princípio de autoridade. Então, está sob a nós, é nossa liderança, é meu marido, ele não é tão bom, ele não é tão legal, ele ainda não serve o Senhor, mas eu devo submissão a ele, porque ele é autoridade sobre minha vida. Combinado? Princípio 3. Quando nós vivemos a submissão, não temos medo mais. Sabe por quê? Por causa da proteção que nós recebemos. Isso aqui foi a maior chave que virou na minha cabeça quando eu decidi me submeter. Porque eu casei já sendo convertida, tanto eu quanto meu esposo. Só que assim, eu nunca fiz um curso de casamento antes de casar ou de noivado. Então, assim, eu ouvi as pregações, eu sabia que eu teria que ser submissa, porque isso já estava, é um princípio e tudo. Mas quando eu me deparei com isso na minha vida, aí foi bem complicado, bem difícil, assim, para eu digerir. E aí, quando eu comecei a digerir e eu entendi a proteção que existe na submissão, isso foi extraordinário. Porque, e aí ela lança fora todo medo, gente. Então, tudo tem que ser em comum acordo. Não só na nossa parte com eles, mas também da parte deles conosco. Isso é importante. A questão de ter esse comum acordo. Nós, das duas partes, porque eles também, se fazem alguma coisa sem antes vir e pedir o que nós achamos,
pedir um conselho, falar, eles também quebram a cara, tá? Isso aí também, às vezes a gente fica nessa, é tudo a mulher, cai tudo em cima da mulher. Não, eles também quebram a cara. Quando eles fazem alguma coisa sem antes vir perguntar o que a gente acha. Então é uma via de mão dupla, os dois têm isso. Eles não são submissos à nossa autoridade, ao contrário, nós somos submissos, porque a autoridade está neles, mas nós estamos juntos nessa caminhada. E as decisões, elas têm que ser tomadas juntas. Todo mundo aqui já chegou desse jeito. Eu tô com vontade de alguma coisa, eu não vou nem falar para ele, porque eu sei que ele não vai deixar. Eu não vou nem falar, porque eu sei que ele não vai deixar. E a gente sabe que se vai e faz, quebra a cara. Eu fiz isso milhares de vezes, até eu acordar para a vida. Que toda vez que eu fazia alguma coisa que eu sabia que o meu esposo seria o contrário, eu ia quebrar a cara. E aí você começa a ter mais paz, mais tranquilidade, sabe por quê? Porque você tá aqui, ó, protegida. Os raios, a chuva, dos problemas, da confusão, não vai vir mais sobre você, porque você está protegida por causa da sua submissão ao seu esposo. Não vai viver mais essa tribulação, esses problemas que você estava vivendo no seu casamento, porque você está guardada por causa da proteção. Você não fez nada sem que a tua autoridade, a autoridade espiritual sobre você, estivesse sabendo. Foi na bênção dele. Então, se algo não der certo, você tem ali o socorro dele. Agora, se você faz sem a bênção dele, para onde você vai correr? Aonde você vai ter socorro? Em Deus em desobediência. Você desobedeceu é um princípio, eu vou buscar socorro em Deus agora. Filha, não existe, você não vai ter. Você não vai ter o socorro em Deus se você não for lá e se retratar e se reconciliar com a liderança que você tem aqui na Terra, porque Deus não quebra princípios que Ele mesmo fez. Mas certa vez uma irmã do Ministério da Assembleia de Deus, ela veio e me perguntou, pastora, a gente estava num evento tal, e a gente começou a conversar, ela me fez uma pergunta. Ela falou, pastora, eu queria saber se você podia esclarecer algo para mim. Eu fiz um voto há um tempo atrás de não cortar o meu cabelo. Só que o meu esposo, ele não se agrada disso. O meu esposo já falou, mas por que você fez esse voto, né? Porque você gostaria de cortar um pouco do seu cabelo e tudo mais. Aí ela conversava com algumas irmãs do ministério qual ela congregava, e essas irmãs falavam, voto não se quebra, voto você não pode quebrar. Naquele momento eu não sabia dar resposta para ela sobre esse questionamento. E aí eu fui pesquisar e encontrei um versículo que está em Números, que se algum voto que eu fizer, se eu for solteira, e o meu pai, que é autoridade sobre mim, ele me liberar desse voto, ele falava, olha, não quero mais que você faça esse voto, Deus me libera do voto. E eu sendo casada, se o meu marido se opor ao voto, que era no caso o que estava acontecendo com aquela irmã, que o marido dela não estava satisfeito com o voto que ela havia feito, então ela está liberada. Vocês entendem como que Deus ele não usurpa a autoridade que Ele mesmo coloca sobre nós aqui na Terra? Então não vem com essa de tipo, por exemplo, eu vou fazer um voto de ficar 15 dias sem me relacionar intimamente com meu esposo. Tá? Mas seu esposo concordou com isso, filha? Ele tá concordando com esse voto que você fez? Ou você está fazendo isso por si mesma? Contrário a teu esposo. Você está achando que você vai ter algum mérito com Deus indo contra o teu esposo? Entristecendo o coração do teu esposo? Você acha que você vai ter algum mérito com Deus? Gente, isso é ilusão. Acorda para a vida.
mulheres que se acham muito espirituais, sabe? Porque eu sou espiritual, porque eu sou santa, porque eu sou mais de oração do que o meu marido, porque eu sou mais espiritual do que o meu marido, porque se não fosse eu que orasse, que cuidasse e tal, a nossa família estava destruída. Eita, gente, esse tipo de posicionamento te afasta demais de Deus. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente fala, com o jeito que a gente pensa sobre o nosso esposo, porque fere o coração de Deus, porque ele é autoridade sobre nós. A submissão não está só em ações, ou palavras, ou atitudes, mas em que você pensa aí na tua cabeça sobre o teu marido, como você sente no teu coração com relação a ele. Não é só palavras e não é só atitudes. Porque às vezes a tua atitude mostra de uma mulher toda amável, toda gentil, mas no teu coração você é totalmente aversa e contrária. Você se acha melhor do que ele, você se acha superior, mais importante, mais inteligente, mais sábia. Essa postura é triste e entristece o coração de Deus. A gente tem que avaliar tudo que passa aqui dentro dessa cabeça, porque a nossa cabeça é traíra, a nossa mente, o nosso eu, o nosso ego é perigoso. A gente às vezes não percebe que nós estamos pecando contra o nosso esposo na forma de falar, na forma de pensar sobre ele. E também pecando contra ele, às vezes, não só contra ele, mas contra Deus, porque ele foi autoridade de Deus, ele é a autoridade de Deus sobre a nossa vida, tá? Então vamos cuidar disso, tá bom, suas lindas? E o quarto princípio, como estou falando aqui, né? Quando a submissão é uma forma de você honrar a Deus. Ser submissa é honra a Deus. Por quê? Porque foi Deus que colocou ele como autoridade sobre a tua vida. O teu esposo foi o Senhor que colocou como autoridade sobre você. Então, se você desonra o teu esposo, você desonra a Deus. É bem assim que acontece. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Tá? Então, vamos calibrar aí na nossa mente, no nosso coração, que o nosso esposo, como se fosse Cristo na nossa vida. Ó, presta atenção, gente. Isso aí é a própria palavra que fala. Não é, eu vou adorar meu marido porque ele é... Não, gente, por favor. Mas, tipo assim, como se fosse para o próprio Jesus, tudo que nós formos fazer para ele. Toda a forma que a gente for tratar com o nosso esposo, vamos fazer como se fosse para o Senhor. Isso é agradável ao coração de Deus. E isso vai te trazer mais comunhão com o Pai. Vai te deixar mais perto do Senhor. Quinto, a gente buscar sempre conselhos com pessoas mais experientes. E em Tito 2, versículo 3 e 5, lá, instruir as mulheres a ir buscar conselhos com mulheres mais velhas que tenham sabedoria, né? Que tenham entendimento para poder aconselhar. Então, quando a gente não sabe como fazer, quando a gente está em dúvida, como que eu devo agir, o que eu faço? Eu busco conselhos, tá? E assim eu vou moldando o meu caráter ao caráter de Cristo, através da submissão. Né? E aprendendo com isso, aprendendo com outras pessoas, aprendendo com pessoas mais experientes, para chegar hoje, ter essa compreensão, ter esse entendimento de que o melhor para mim é me sujeitar ao meu esposo, e eu vejo que isso vai trazer paz, vai trazer harmonia dentro da casa. Esse entendimento é um processo para transformar na nossa mente. Porque muitas de nós, a nossa criação não foi assim. Nós não vimos a nossa mãe agindo assim com o marido, com o nosso pai. Às vezes nós vimos a nossa mãe sendo aquela mulher que não se submete,
que bate de frente. E aí depois vem a mídia, vem a sociedade, vem esse feminismo para cima de nós, com as ideias de que o homem só quer nos subjugar, que quando eu me coloco em submissão ao homem, eu estou me diminuindo, que eu não preciso de nada do homem, que eu sou tão forte e tal quanto o homem. Isso é uma mentira. Então, todas essas ideias que vêm vindo com o feminismo, com a mídia e tal, que vão instalando na cabeça das meninas desde cedo, que foram instaladas na nossa cabeça desde quando nós éramos meninas, reflete hoje na dificuldade que a gente tem em viver a palavra de Deus. Porque a maioria de nós não foi criada nos princípios da palavra e conhecendo esses princípios. Mas fica mais leve a hora que a gente decide viver verdadeiramente os princípios da palavra e viver verdadeiramente esse princípio, a submissão. Não como uma corrente, como algo pesado, mas como algo de bênção e proteção para as nossas vidas. Aqui na Terra, não vai existir ninguém mais importante para o seu crescimento, para o seu sucesso, para a sua vida, para a transformação do seu caráter com Cristo, do que o seu marido, tá? Aqui na Terra não é mãe, não é pai, não é filho, não é amigo, é teu marido. Então, gente, é isso aí que eu tinha para vocês hoje. Gente, beijo para vocês, tá? E a gente vai se falando. E estamos juntas nessa caminhada para crescer, para aprender, amadurecer e viver os princípios do reino pro nosso casamento, tá? Amo vocês, um beijo e até a próxima.